falando. Hoje é a continuidade da série de webinars que nós estamos lançando, onde a gente falou no webinar anterior, recapitulando, né, a fundação de dados, então, questão de qualidade, governança, até a entrega no destino do Data Lake. E hoje a gente vai focar muito na parte de analytics, explorando, né, uma série de funcionalidades e features com nossos dois especialistas aqui, tanto o Yuri Nicoletti quanto o Moisés Ibagi. Devo ter errado o sobrenome dele, normal, erro toda vez. Ibagi, se apresentem e me corrija se necessário. Bom dia, um ótimo webinar a todos. E fiquem à vontade, né, fazendo perguntas. Na medida do possível, a gente vai respondendo durante a transmissão, senão a gente deixa para o final, né, conforme o contexto da pergunta, tá bom? Então, sempre bacana a participação de vocês, podem escrever à vontade, nós vamos aqui respondendo. Yuri, Moisés, com vocês a palavra aí. Obrigado, ótimo webinar. Bom, beleza, pessoal. Bom dia. Meu nome é Yuri Nicoletti, né? Eu faço parte aqui da equipe de BI da Now Vertical e o Moisés é um dos nossos especialistas aqui, estará comigo. O Moisés quer dar um oi? Oi, bom dia pessoal. Érico, você errando, você acerta, tá? Tentando acertar, você erra. Dessa vez você acertou, tá? É Moisés Ibagi mesmo. Moisés Aí, Ibagi uma vez. Júnior, é, faço Nós vamos parte do. começar com um videozinho, tá, pessoal, de um minutinho. Vamos lá. A pressão é imensa para realizar mais com menos recursos, para tomar decisões mais acertadas e com maior rapidez, para superar a concorrência em cada etapa e ser sempre o primeiro em todas as situações. Clique é a vantagem injusta e decisiva que você tanto aguardava, ajudando você a alcançar a inteligência artificial com dados em que confia, a acelerar a IA em escala e a adaptar a IA ao que vier a seguir. Construído sobre nosso motor de análise exclusivo, impulsionando os cálculos que dão contexto a cada resposta, com produtos de dados que transformam seus dados governados em pacotes prontos para negócios em que você pode confiar para que todos possam elevar seu nível. Desde o líder de operações conversando com Kilic Answers, fazendo descobertas na cadeia de suprimentos baseadas em dados em tempo real, ao analista de negócios usando Kilic via Cloud, criando um aplicativo de campanha de marketing com um prompt simples, ao gerente de segurança recebendo alertas de anomalias automatizados e acompanhando via assistente de IA. Kilic ajuda as pessoas a fazerem melhor seus trabalhos e a agirem de forma mais inteligente agora. Mas não para por aí, porque a mesma inteligência confiável, que está fornecendo insights contextuais em tempo real para seus colaboradores, também está fazendo o mesmo para seus agentes de IA, criando um efeito multiplicador que acelera a inovação em todos os cantos da sua empresa. Criado para este momento, fazendo seus dados trabalharem para a IA. Clique do Data. Boa, pessoal, boa. Vamos lá. Então, como o Érico disse, nós vamos focar hoje na parte de analytics, né, fincada ali com as features, ferramentas de IA, tá? Então, iremos tratar bastante sobre essa questão da exploração, né, conversação e atuação das pessoas com os dados através da IA. A Click, ela consegue trazer esse contexto de IA de uma forma bem significante, trazendo um baixo risco para as suas análises, então, com dados e insights confiáveis e contextualizados, tá? E a gente costuma dizer que a IA da Click, ela não alucina, né? Ela não vai trazer respostas incorretas desde que os seus dados estejam ali bem trabalhados. A Click ela consegue trazer para a gente um gerenciamento do custo do que você vai utilizar da IA sem abrir mão de velocidade, desempenho, para que você consiga acelerar e escalar os seus negócios. E talvez o mais importante, oferecemos um ecossistema aberto de dados e tecnologia feito para evoluir, para que você mantenha agilidade, consiga se adaptar conforme tudo vai mudando. E como que a gente consegue fazer isso?
Nós temos a nossa abordagem, ela se baseia em três capacidades que trabalham juntos para ajudar você a viabilizar, acelerar e adaptar a IA. No centro, nós temos o famoso motor analítico, antes conhecido como motor associativo, que entrega inteligência orientada por IA e rica em contexto. Temos também a nossa fundação de dados baseada em produtos de dados confiáveis. O Washington abordou isso no nosso webinar anterior, né? A importância da fundação de dados para que a gente consiga trabalhar com esses dados e entregar os insights, as predições, as respostas corretas. Então, os produtos de dados, eles são extremamente necessários para que isso aconteça. E por fim, e por último, né, temos ali a experiência agêntica que vai unificar dados, agentes, assistentes e toda a plataforma. E agora a gente vai explorar um pouquinho cada uma dessas engrenagens, né? Os produtos de dados, eles não estão disponíveis apenas ali para quem tem o licenciamento de integração de dados. Eles também estão disponíveis para o licenciamento de analytics, seja o licenciamento por usuário ou por capacidade, tá? Então, aqui a gente tem uma abordagem de integração mais qualidade e você consegue alimentar a IA com dados atuais, precisos e principalmente com governança. Levar dados em tempo real ou quase real para suportar a sua IA, consumir os seus datasets curados, governados, com contextos, pronto para uso da IA, analytics, seus modelos preditivos ou até ciência de dados. Tudo isso que você consegue acompanhar e melhorar continuamente a confiabilidade dos seus dados. Temos também o motor analítico, tão famoso motor analítico com os seus contextos, né? Dos padrões branco, verde, cinza, já conhecido para aqueles que cuidam e utilizam da plataforma Click. Então, ele vai revelar ali os seus padrões, associações, né? Pontos cegos que estão ali por trás dos seus dados de uma maneira muito rica e trabalhando isso com alto desempenho e oferecendo bastante eficiência e precisão ali no que você está buscando. A gente sabe que o motor analítico, né, de uma maneira geral, é uma das principais tecnologias ali e ele continua em constante evolução. Então, desde o seu nascimento lá no ClickView, em 95, mais ou menos, né, são basicamente 3 décadas em que esse motor ele tem evoluído continuamente para conseguir trazer todas as respostas e contextos necessários, tá? E por fim, a engrenagem, vamos dizer, nova, né, que nós tivemos o lançamento agora por fevereiro, tá? Que é a experiência dos agentes de IA, tá? Então, esses agentes de IA, eles vão estar trabalhando conosco, nos auxiliando, além de trazer novas respostas, insights, eles são como se fossem gatilhos para que a gente consiga acelerar as nossas tomadas de decisões, tá? E o agente de IA, ele vai trabalhar de uma forma híbrida, seja você atuando dentro do seu ambiente Click Cloud, ou também multiplataforma, como a gente vai demonstrar a seguir, tá? Então, qualquer dado, a gente em qualquer lugar conseguimos ter os agentes para poder conversar com esses dados e extrair ali todos os insights e informações necessárias para o nosso negócio, tá? E dentro desse contexto, acho que vale reforçar de que, né, a Click é uma plataforma de ponta a ponta, trabalhando em conjunto com a IA, para que a gente consiga, desde a fundação até as soluções de IA, para você poder analisar, responder e agir. Então, já temos alguns produtos conhecidos, né, como, por exemplo, automações, relatórios, alertas,
leitura, leitura de negócios, né? Monitoramento de dados, análises avançadas, análises preditivas, e agora, junto com os nossos agentes, a gente vai poder acelerar isso e também automatizar muitos dos nossos processos, tá? Sobre licenciamento, eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Esses produtos que nós vamos colocar aqui para vocês, eles já estão disponíveis para todos que tenham licenciamento de Click Cloud, tá? Então, esse primeiro que o Moisés está mostrando, o QSE SaaS, ele é o famoso licenciamento por usuário, tá? Então, nós vamos ali focar naquele MCP e Click Answers, tá? Então, nesse licenciamento por usuário, nós temos 200 perguntas para fazer para IA por mês e 500 páginas indexadas de dados não estruturados, tá? Então, esse é o pacote inicial e depois a gente consegue avançar isso, contratar recursos adicionais. E para o licenciamento por capacidade, todos os pacotes, desde o Starter até o Enterprise, nós também temos disponíveis, tá? Então, lá no Starter, a gente vai ter, utilizando o MCP 25 perguntas, o Standard é o mesmo pacote do QSE SAS, com 200 perguntas e 500 páginas indexadas. E aí, um ponto importante que no Starter, nós não temos dados não estruturados, tá? Por ser um pacote inicial, nós temos apenas essas 25 perguntas. Passando para o Premium e depois para o Enterprise, daí são pacotes maiores, né? O Premium com 1.000 perguntas por mês e 6.000 páginas indexadas, e o Enterprise, 5.000 perguntas por mês e 20.000 páginas indexadas, tá? Então, as ferramentas principais, Click Answers e o MCP Server, já estão disponíveis ali para todos. E é importante destacar que essas ferramentas hoje elas estão disponíveis apenas para licenciamento cloud, tá? Não temos como utilizar isso em licenciamento on-premise. Então, a partir do momento que você adquiriu ou já possui o licenciamento cloud, isso já está disponível para você, e aí tem só uma configuração básica para fazer e habilitar essas duas funcionalidades, tá bom? Moisés, pode passar. Bom, lá pessoal, então, depois dessa aula do Yuri aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o Click Answers e o Click MCP, tá? O Click Answers, eu fiz um resuminho aqui, tá? O Answer, com utilização da IA, vai interpretar sua pergunta e vai responder com contextos, insights e gráficos. Ele vai buscar getzinhos, aquele pontinho fora da curva, um ponto cego que a gente não consegue analisar, tá? Então, o Click Answer, ele tem uma machine learning embutida, uma inteligência artificial que vai tentar responder essas perguntas através de vários agentes de inteligência artificial, tá? Então, aqui é bem interessante que eu já consigo fazer a pergunta e ter a resposta tanto de dado estruturado como dado não estruturado. Então, leia-se dado estruturado, é aquele meu painel, um QVD, um dado que tenha dado estruturado, um Excel, e o dado não estruturado pode ser um HTML, uma notícia de jornal, um PDF, um Word, assim, tá bom? Aqui a gente colocou um pouquinho aqui de como os líderes podem se posicionar, tá? Com a utilização do Answer, tá? O Answer, para um líder de BI, ele pode oferecer uma inteligência artificial governada, explicável sobre todos os seus aplicativos existentes. Então, tudo que está lá, eu posso consumir ele e posso ter algumas respostas, ou posso fazer alguma associação com isso. Já o líder de negócio, ele reduz absurdamente o tempo gasto na busca por um insight ou para um insight para alguma tomada de decisão. Isso aqui a gente vai ver aqui, a gente vai pôr a mão na massa, a gente vai fazer esse hands-on aqui, a gente vai conseguir mostrar para vocês, tá bom? Atualmente, tá? Não são todas as regiões onde o Click e o Answer
está habilitado, tá? Então, a gente sabe que é um tenant, então eu posso ter o tenant buscando dados, aliás, estando com os dados nos Estados Unidos, no Brasil, em Frankfurt, em qualquer lugar. Então a gente tem ainda umas limitações. O Brasil, por exemplo, eu só tenho o MCP, só tenho o MCP aqui. Então ainda não consigo trabalhar com o Ensors, então o Ensor ficou aqui para os Estados Unidos, então eu tenho algumas limitações e aos pouquinhos a Click está liberando, tá? Então ela vai, aos pouquinhos ela está liberando, ela vai fazendo seus ajustes, como é uma ferramenta muito nova, ela tem aí quase 2 meses, ela foi lançada em 10 de fevereiro, então ela está se adequando, tá bom? Aqui a gente tem aqui a gente vai partir para uma demonstração. O que é o Ensors no ClickView, tá? No ClickSense, desculpa. Então, só deixa eu trocar aqui, deixa eu sair um pouquinho. Então, aqui, o que acontece, né? Nós temos um painel de vendas, como se tivesse um painel, um aplicativo normal, e aqui a gente conseguiu habilitar, né? Então, nós habilitamos, ao invés, interessante saber, tá? Eu posso habilitar e vai sumir aquela opção do Insight Advisor. Então, ele veio para substituir o Insight Advisor e o Ensors antigo, tá bom? Isso é importante saber. O Insight Advisor, ele só vai pegar os dados estruturados, ou seja, o meu dado do painel, e o Ensors antigo eu criava uma base de conhecimento com dados não estruturados. Agora ele também chamou de Ensors, é um novo Ensors, ele consegue fazer a junção dos dois, tanto da minha base estruturada como a base não estruturada, tá bom? Então, aqui o que acontece? Aqui a gente já criou alguns históricos aqui, porque ele, para criar esses agentes IAs aqui, ele vai demorar uns 3 a 4 minutinhos, então, para a gente não perder tanto esse tempo, a gente mostra ele de forma histórica, mas qualquer hora a gente pode fazer ele de real, tá? Então, aqui o que eu estou fazendo? Estou pegando de um webinar apresentação comercial. O que é esse webinar apresentação comercial? Até posso voltar aqui. Opa! O webinar conteúdo, perdão, Enquanto análise, você vai abrindo aí, catálogo. Moisés, eu acho que é Ó, importante só colocar que para habilitar o Click Answers dentro do tenant de vocês, você vai colocar habilitar uma configuração entre regiões, tá? Então, essa habilitação ela é fundamental e obrigatória. E o que que essa função faz? Você está dizendo para a Click que a Click pode pegar esse seu dado que você está usando ali para fazer alguma pergunta para o agente e processar esse dado numa região diferente, tá? Então, mesmo que o seu tenant esteja, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Virgínia, se durante a sua pergunta a Clique entender que o ambiente, por exemplo, né, da Europa está mais livre, ele vai levar a sua pergunta para ser processada lá. Então, esse recurso que o Moisés está mostrando, ele é o passo um para a gente conseguir habilitar o Click Answers no Tenant, ok? é aqui, ó, esse botãozinho aqui, habilitar o processamento de dados entre regiões. Clicando aqui, some o botãozinho do Insight Advisor e vai ter o botãozinho do Answer, que é esse botãozinho aqui, ó, tá bom? Só para mostrar, né? Então a gente criou, nós temos uma base de conhecimento. Dentro dessa base de conhecimento, a gente colocou dados, informações da época do painel ali, dados, mas foram notícias, tá? Isso que eu vou apresentar depois para vocês, e eu consigo colocar o painel junto. Então, ou seja, quando eu estiver fazendo alguma pergunta aqui, ele vai pegar tanto o dado não estruturado, como dado estruturado e vai tentar fazer a melhor combinação ou pegar um insight entre um e outro, tá? Aqui é só quis mostrar, tá, como que é, o que a gente fez, tá? E aqui, então, ó, como eu estou utilizando aqui aquele assistente,
eu posso fazer algumas perguntas aqui, né? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma pergunta interessante, né? O que você pode dizer sobre os meus dados? Então, olha lá. Aqui eu pulei uma etapa, tá? Só para vocês entenderem, eu criei uma etapa que ele vai criando todos os agentes, e cada agente eu tenho um contexto, um é para formular pergunta, o outro é para fazer o modelo semântico, então o outro vai criar gráficos, o outro vai dar resposta. Eu só pulei essa etapa aqui porque ele demora um pouco, tá? Então, fiz uma pergunta muito simples, né? O que você pode dizer sobre os meus dados? É uma pergunta simples, é uma pergunta aberta, né? Então, eu não passei contexto, não passei nada, não passei temporal nenhum, de que ano a que ano, de produto, qual vendedor. Então, ele vai tentar interpretar ele da melhor maneira. Então, ele foi lá, com base nos dados disponíveis, posso fornecer informações sobre dois tipos principais de dados. Dados estruturados, que é sobre esse meu painel aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a tela, talvez facilite um pouco. Aí. Então, aqui ele já trouxe aqui que você tem um robusto conjunto de dados, mais de 1 milhão de transações, tenho quase 500 mil clientes, 1.500 vendedores, e assim ele foi me passando, e toda vez que ele fala alguma coisa, ele sempre vai me dar um contexto. Ó. Então, o produto, e aqui ele também pegou dados não estruturados. Ó. Então, o que a gente imputou uma informação, um HTML da época, né? Se nós percebemos aqui, ó, essa linha verde, ela é uma linha de 2025, ó. Chegou em setembro, ele teve uma queda grande e permaneceu em 2026, ó. Então, o que ele falou? Ó, também tem informações sobre o impacto de uma crise no setor de eletrônicos brasileiro, segundo a Associação Brasileira. Então, isso foi uma notícia que foi gerada na época, ele conseguiu pegar, óbvio, nós colocamos essa notícia como base de conhecimento. Então, ele falou, as vendas recuaram 28% na comparação de outubro, com o mesmo período, uma medida provisória elevou as alíquotas de importação sobre televisores, laptops, smartphones, o consumidor viu os preços aumentarem 25%, então isso aqui, ele me trouxe um insight do porquê eu perdi tanto valor de vendas aqui. Perceba que eu não perguntei isso, tá? Ele interpretou e achou interessante colocar essa informação aqui. Então, em cima do meu dado estruturado, que seria o meu dado do painel, ele pegou uma informação do dado não estruturado, que era uma informação sobre crise dos eletrônicos, e ele associou isso, tá? Então, isso aqui é bem legal. E quando eu coloco aqui, ó, vejo que ele vai dando algumas opções, 1, 2, 3. Eu clico aqui, ele vai me trazer as informações da onde eu estou pegando, né? Então, ó, crise dos eletrônicos, se eu mostrar o texto, ele vai dizer, ó, é um HTML, o dólar já operava acima de 5,90, então ele vai fazendo todo essa combinação de informações, esse insight, tá bom? Então, vou voltar à fonte aqui, vou pegar uma outra pergunta. Então, ó, até poderia fazer essa mesma pergunta aqui que ele vai responder. Então, como as minhas vendas estão indo, ou qual equipe... Vou fazer essa aqui, o que eu devo investir em marketing para 2026? O que ele vai fazer? Aqui também é uma pergunta muito aberta, né? Então, marketing, ele vai entender que é uma campanha, ele vai entender que é algo que eu posso tentar impulsionar as minhas vendas, alguma coisa promocional, então ele vai entender isso e vai tentar interpretar isso da melhor forma, né? Então, recomendações de investimentos em marketing para 2026. Praticamente foi essa a minha pergunta, né? Então, aqui ele sempre vai te dar um gráfico, alguma coisa, e vai sempre falar, o faturamento líquido de 26 mostra estabilidades após crise, analistas projetam que as vendas devem permanecer entre 20% e 30% abaixo da média histórica, até que haja uma definição sobre a taxa, sobre o futuro da taxação. Então, veja que ele já foi pegar a informação fora também e trouxe para mim, tá? Prioridades e investimentos. Então, aqui ele vai entender loja física ou internet. Ele sempre vai dar aquele contexto para mim, né? Então, a loja física apresenta um ticket superior comparado ao da internet. Recomendação:
Invista 55% do orçamento em marketing em lojas físicas e 45% em digital. Ele entende que eu vou ganhar mais dinheiro na loja física, tá bom? Aqui eu tenho o top 10 de estados, né? Então, Minas Gerais aqui tá ganhando. Então, Minas lidera com 8 milhões, São Paulo vem com quase 6. Então, a alocação recomendada, 70% do orçamento coloque em estados líderes, 20 em estados emergentes e 10 para testes em novos mercados. Então veja que ele mesmo criou uma estratégia de marketing. A gente não passou preceito, não passou conceito, não passou nada. Nenhuma dica. Ele foi lá e fez isso aqui para nós, tá? Investimento em captação, capacitação de equipes, né? Então aqui a gente tem equipes de venda de A até a G. E aqui ele vai falando, ó, a equipe G apresenta um melhor ticket médio. Veja que ele interpreta que ticket médio é algo que eu estou vendendo mais, né? Então, ele vai sempre priorizar isso aqui. Estratégia de capacitação. Documente e replique as melhores práticas da equipe G. Então, ele sabe que a equipe G tem uma melhor prática que a equipe A. Talvez replicar é uma boa prática para ele. Invista 60% do orçamento de treinamento nas equipes D, A e E e expande as equipes C e B entre 15% a 20% para capitalizar o bom desempenho. Aqui ele fez uma outra validação aqui, que ele pegou a média de desconto, né? Então, o que ele fez? Ele interpretou que o Spot e lazer tem um desconto de 7,9, utilidades domésticas 7,77, apresenta os maiores descontos, enquanto eletrônico eu dou pouco desconto. Ou seja, ele vê oportunidades nisso, né? Eletrônico eu tenho baixo desconto, então eu invisto em campanha de qualidade e inovação. Spot lazer, alta dependência promocional, ou seja, vendo se eu tiver mais marketing, promoção, ticket e eletrodoméstico, equilíbrio saudável, mantém a estratégia atual. E aqui ele fez uma campanha de plano de ação para 2026. Então, veja que eu fiz uma pergunta aberta, uma pergunta muito simples, com base nos meus dados, ele conseguiu fazer um plano de ação para 2026 inteiro. Então, ó, campanha de recuperação da crise, otimização de canais, expansão regional, então quanto que eu tenho que gastar força e energia, né? Capacitação de equipes, fortalecimento da marca, ele me dá até o ROI esperado. Ó. Então, entre 15% e 20% de crescimento nas categorias de eletrônico, 2% a 3% de melhoria na conversão online, 2,7% aumento no ticket médio e entre 8 e 12 milhões adicionais em receita para 2026. Moisés, Então, o usuário ele pode interagir também com essa resposta, classificando se ela foi útil ou não, correto? sim, aqui eu tenho os feedbacks, tá? Se essa resposta para mim ela foi coerente, faz sentido em tudo que ele falou, beleza, eu dou um joinha. Se ela não faz sentido, pô, errei, acho que a minha machine learning ou minha inteligência artificial aqui alucinou, né? Mas aqui ela não alucina, eu dou um negativo para ele e digo o que foi impreciso para quê? Para minha machine learning aprender e eu não ter a mesma ação, mesmo a resposta, o mesmo insight na próxima pergunta se vier a fazer, tá bom? Então, isso aqui é Boa. muito importante, esses feedbacks aqui. Bacana. Fala. Então é importante, né, que o Click Answers, ele, querendo manter a comunicação, ele sempre vai sugerir algumas perguntas novas para você fazer, tá? E como as duas ali, né? Qual categoria de Uhum, produto oferece melhor ROI? Enfim, se você sim, clicar, ele vai fazer a pergunta, tá? E depois fazer todo o processamento. E a cada resposta que ele dá, no trecho da resposta, ele vai dizer o contexto da fonte. Então, qual a métrica que ele usou, se ele usou a métrica do painel, se ele aqui, ó. foi buscar uma informação no dado não estruturado ou não, tá bom? E um ponto importante. O Click Answers ele não vai sair para a internet para buscar uma informação extra. Ele só vai trabalhar com os dados do seu painel e o dado não estruturado que foi colocado. No exemplo, o Moisés trouxe uma notícia relevante que fez, que pôde explicar
essa queda ali no período de setembro, outubro de 25 ali dentro do contexto do painel, tá bom? Isso aí. Poderia ser outro tipo de informação, poderia ser conceitos ou definições, o que é margem líquida, como que eu componho uma venda, então eu poderia também utilizar esse tipo de informação para isso, tá? Aqui o Yuri Moisés, falou, antes né? de você mudar de tema para o MCP, eu quero Uhum. só responder algumas perguntas que o pessoal falou dúvida, né, da questão de privacidade do dado e também da questão da opção de entre regiões, se isso poderia afetar ou ferir, né, a LGPD. Então, é importante destacar que a Clique não tem acesso ao seu dado, tá bom? Apesar dela controlar, ela manter esse ambiente para você poder popular com o seu dado, a Clique ou a AWS não tem acesso à sua informação. Então, quando você habilita esse entre regiões, não quer dizer que você vai compartilhar o dado com algum outro sistema ou coisa do tipo, tá? É só questão de processamento. Então, você não vai ter não vai ser afetado em questão de privacidade. É claro que sabemos, por exemplo, para quem tem uma empresa focado em saúde, por saúde, nós temos normas, por exemplo, e provavelmente alguns outros órgãos também, que nós não podemos levar dados abertos, por exemplo, de paciente, consulta, histórico médico, aberto ao paciente, identificando esse paciente para fora do Brasil. Tá? Então, se você está nesse cenário, a recomendação é que você não habilite essa função entre regiões. Agora, se você está dentro de um segmento de saúde, mas você não leva dados sensíveis para o seu painel, você poderia habilitar, isso não iria ferir nada da LGPD, tá bom? Então é importante reforçar. E a última, do José Carlos, ele falou o que eu preciso fazer de forma prática, né, para o Answers reconhecer os dados e tudo mais. É, Além de habilitar o entre regiões, tá, José Carlos? Você tem que falar para o Answers qual painel está disponível para ser consultado pelo Answers. Então você habilita o seu painel, tá? E depois, a questões de melhores práticas, o que você tem que fazer para ele responder no melhor do contexto, a gente vai passar o material para Camila, para o nosso marketing, que ali tem um guia de boas práticas de como você deve trabalhar os seus dados para que o Answers ele traga as melhores respostas possíveis, tá bom? Então, lembrando, quem tiver pergunta pode fazer, a gente vai aproveitar alguma dessas pausas para colocar, e daí agora a gente vai mudar o tema, tá? A gente vai partir para a solução do MCP. Beleza. Yuri, só falando um pouquinho de boas práticas, tá? É igual do Insight Advisor. Então, preencher itens mestres, colocar a descrição no item mestre, utilização, deixa eu só tirar um pouco do zoom aqui, opa, utilização do modelo lógico para definir quais os campos que eu devo subir para o meu modelo lógico aqui, menos é mais, tá? E vocabulários também para eu poder entender a venda líquida, faturamento, é a mesma coisa. Então, ele tenta fazer isso aí, quando você fazer a pergunta, ele vai seguir esses caminhos aqui. Item mestre, modelo lógico e vocabulário, tá? Esse aqui é um painel pequeno, acabei só colocando item mestre, não fiz nada para modelo lógico, tá? E nem vocabulário, porque é um modelo pequeno, entendeu? Mas pode ter modelos robustos, muito grandes, que possa vir a demorar, tá bom? Tranquilo? Só para finalizar, aqui, ó, exibir a fonte, né? Estava falando sobre isso aqui, ele sempre vai me mostrar as fontes, da onde que está vindo. Então, esse dado aqui que eu trouxe, ele está vindo do meu painel, estou usando essa medida, posso mostrar da onde que vem a dimensão e a medida, então ele até criou um set análise aqui, e assim por diante eu consigo também definir e comparar, pô, está vindo do lugar certo ou não, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o meu PPT. Então, aqui, essa parte do Answers, tá? Só lembrando, então, ele é dentro do ClickSense. E aqui o MCP, a gente vai mostrar, fazer uma demonstração com o Cloud, tá bom? Então, o que é o MCP?
O MCP nada mais é do que um plugzinho que eu vou utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, um chat GPT, um Gemini. No caso aqui nós estamos usando o Claude, tá? Então a gente pode usar esses assistentes de IA. Ele vai ser o túnel, vai ser só a conexão com os dados meus lá do ClickSense, lá no meu servidorzinho, lá na nuvem, tá bom? Então, o MCP é isso aí, é um protocolo de comunicação. Então, por isso que eu faço essa liberação. Por que ele é muito importante para os nossos clientes, tá? Um assistente de inteligência artificial, ele pode ter muito mais recurso do que o nativo que eu tenho da Click. Então, a minha elaboração, meus insights podem ser bem melhorados, tá bom? Então, isso a gente vai ver agora. Aqui a gente vai até tentar fazer ele de forma real. Por quê? Porque ele é até bem mais rápido, tá bom? Quem se beneficia, quem vai usar? Aqui, praticamente, a gente pode usar os primários, né? Arquiteto de dados, engenheiros, desenvolvedores avançados, os compradores secundários, né? Os CDOs, CIOs, líderes de inovação, e os casos de uso, que é aquelas perguntas que a gente vai fazer e até para fazer tomadas de decisão, tá bom? Aqui a gente tem um quadrozinho, tá? É praticamente o resumo do que o Yuri fez lá de cima, né? Então, o que acompanha? O Click SaaS aqui, o ClickSense SaaS é a versão SaaS, mas por usuário, ele tem 200 perguntas, né? Podendo ser comprado em pacotinhos de 10 mil. E aqui é os de capacidade, então o Yuri já falou lá, o Starter ele tem uma situação diferente, que é apenas MCP, o restante aqui, o Standard, Premium, Enterprise, eles são MCP e Answers, tá bom? Vamos mostrar um pouquinho, então, o que acontece aqui, deixa eu só sair, eu estou utilizando o Answer, aliás, o Cloud. Aqui eu vou criar um novo bate-papo, tá bom? Então, bem-vindo, Moisés. Eu sempre começo com uma pergunta que é essa aqui. Quais apps eu tenho no meu MCP Click Pré-Vendas, tá? Então, como que é feito? Ele é feito através de um conector. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho uns conectores. A gente vem, ó, eu tenho um conector aqui que tá lá conectado no meu servidorzinho na nuvem de. Então, aqui eu já estou conectado. Lembra que é uma conexão, é um protocolo. Então, vou voltar aqui. Então, vou fazer a minha pergunta. Vamos lá. Quais apps eu tenho no meu MCP ClickView? Então, veja que ele aqui está criando seus agentes. Ele vai lá e faz uma pergunta no meu servidor. Então, ele vai me trazer uma lista do que eu tenho aqui. Ó, lá, encontrei 20 apps no meu ambiente ClickView Pré-Vendas, que é o que nós temos aqui disponíveis. Ó. Então, a gente está trabalhando nesse aqui, ó, painel de vendas, apresentação cloud. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta do tipo, com base nesse painel, como estão os meus resultados? Então, veja que o que ele vai fazer agora? Ele vai estar criando agentes de inteligência artificial, está indo pegando todas as informações e está trabalhando com esse meu dado aqui. Então, aqui ele vai. Ó. Então, vamos lá. Deixa eu buscar os principais indicadores do seu painel. Está pegando os arquivos, vai pegar os campos, vai pegar o modelo completo. Ó, já conheço, agora que conheço os campos, vou buscar os principais KPIs de vendas. Ou seja, ele vai fazer o que ele está interpretando aqui, o que ele acha que é importante, tá? Então, ele vai trazer. E aqui, o legal, tá? A gente vai ter que falar um pouquinho. A gente está utilizando o cloud, a própria Click está incentivando o uso do cloud. Por quê? Porque ele tem uma linguagem fácil, é uma conexão fácil. Vocês vão ver, graficamente ele é muito bonito, tá? E ele traz dados bem consistentes, tá? Lembrando que ele nunca alucina. Então, ó, veja aqui que ele já trouxe, ó, bem diferente, ó, vou
Ótimo, agora eu conheço os campos, vou buscar os principais KPIs, ó, receita, quantidade de venda, ticket médio. Aqui ele montou primeiro, né, o que, que ele vai me trazer, e agora ele vai começar, ó, tá montando os gráficos, e ele vai, opa, já trouxe alguma coisa. Ó. Então veja que ele traz muito mais rápido, tá? E ele é bem bacaninha. O que, que eu posso fazer aqui? Ó? Eu criei essas informações, eu não estou conectado, ó. Aqui ele sempre vai dar, tá? Lembra? Ó, faço uma pergunta, ele vai me responder de forma gráfica e sempre vai dar um contexto, ó. Então, evolução por categoria, e ele sempre pergunta: quer me aprofundar? Eu posso ir perguntando, tá? Aqui é um detalhe: cada 5 tokens calls consome uma perguntinha lá no meu saldo de perguntas lá que zera no mês, tá? Então, eu quero me aprofundar? Não, não quero me aprofundar. Eu quero fazer o seguinte: eu quero que você pegue todos esses dados aqui, ó, e jogue lá no meu painel. Lembra do painel que eu estou apresentando, que é esse painel aqui? Deixa eu só fechar. Vou fechar o Cloud. O que, que ele vai fazer? Ó? Aqui, ele vai criar aqui tudo que eu estou fazendo. Ó, perfeito, vou criar uma pasta e adicionar os novos visuais. Ó, pasta criada. Então, olha lá, ele criou. Ó. Se eu clicar aqui, ó, todas as informações que tá lá no meu MCP, eu estou criando aqui dentro. Ó. Então, daqui a pouco ele vai criar outros gráficos. Ó. Criou mais um KPI, daqui a pouco vai criar uma barra, um gráfico de barras, aí, ó. E ele vai criando, tá? Então, eu consigo também fazer gerações, tanto de painéis, apresentação. Infelizmente, ele não vai ficar tão bonito, né, como que está aqui. Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui é pedir para ele gerar esse painel aqui num HTML para mim. Ele vai lá e vai fabricar um HTML e você vai exportar o HTML. Então, ó, Fantástico, Moisés. Eu acho que você pode deixar ele gerando HTML e aproveitar para a gente poder responder algumas perguntas aqui do chat, que tiveram várias, tá bom? então vamos fazer uma pergunta aqui que ela é sensacional. Eu vou pedir para ele gerar toda a documentação técnica de negócio sobre esse painel. E aí eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? Gostaria de uma documentação bacana para impressionar a galera que está aqui. Nós temos 98, chegamos no pico de 101. Estou acompanhando e estou vendo meu amigo Giovanni, lá da Todimo. Grande abraço, Giovanni. Olha lá, ó. Moisés, enquanto ele está gerando, eu vou te repassar algumas perguntas, tá? Só um ponto, acho que o Thiago, ele trouxe a questão, né, de valores. Essa parte de valores, o nosso time comercial ali junto com o Érico pode entrar em contato individualmente para tratar, tá bom, Thiago? E o Thiago também falou da questão dos pacotes, né? Que os pacotes ali adicionais têm muitas perguntas, e se a Clique não está preparando pacotes menores para o cliente ir adquirindo sobre demanda. Por enquanto, não, tá, Tiago, mas a gente já tem questionado a Clique sobre isso. Eu acho que logo a gente deve ter alguma posição oficial, tá bom? Uma outra dúvida. O José Carlos ele perguntou, mas eu não entendi a sua pergunta, tá, José Carlos? Se você puder reescrevê-la, ele colocou aqui, né? O próprio José Carlos depois. Ele tem uma dúvida. Ao integrar o MCP ao meu clique, apenas um usuário tem acesso ao Claude, por exemplo, ou todos terão por meio de um hiperlink? Pelo que vi, o uso do MCP é mais voltado para devs, tá? O José Carlos, a integração ela é feita, por exemplo, seja no ChatGPT, no Claude, a gente fez alguns testes também com Gemini CLI, fizemos alguns testes também com o Google Anti-Gravity, tá? É feito através de um conector e esse conector ele pode ser configurado individualmente por um usuário qualquer, tá? Ou você pode abrir, por exemplo, uma conta corporativa dentro desses LLMs de mercado, tá?
E daí vai respeitar exatamente o acesso que essa conta que você configurou tem. Então, por exemplo, esse que o Moisés está demonstrando para a gente configurou com uma conta que ela é administradora de todo o ambiente. Então, ela vai ter acesso a tudo. Mas se você tivesse feito a configuração por uma conta que tem acesso a apenas alguns painéis, e dentro desses alguns painéis, a parte da informação, o Claude ou qualquer outro LLM, ele iria respeitar essa segurança que está estabelecida para esse usuário, tá? Então, tudo depende de como vai ser feita essa conexão. E aí você pode fazer uma corporativa ou cada usuário que for fazer pode criar a sua configuração necessária, desde que você permita isso dentro do seu tenant, tá? Aí tem uma segurança lá que você permite se o usuário pode gerar um MCP ou não, tá bom? É, tem Yuri, uma deixa eu dar outra. só um minutinho aqui, Yuri. Eu já te passo a pergunta, tá? Já te Fechou. passo aí. O que acontece? Ó, ele fez toda a documentação, visão geral, ó, puxou realmente a capivara, mas esse povo aqui merece mais, eu não estou gostando, não ficou bacana, pode utilizar recurso de HTML para deixar parecido como uma página web. Então aqui o que ele vai? Ele vai refazer isso aqui como se fosse uma página web. Aqui ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai dar o passo a passo, vai reescrever do React, talvez para o HTML. Ó, então veja o que ele está fazendo. Então, eu vou ter aqui um minutinho para o Yuri. Manda a bola de novo para você, Yuri, por favor. Beleza. Aí tem uma pergunta do Tiago Oliveira. Ele coloca assim, ó. O uso do MCP para integrar com Claude ou ChatGPT é gratuito ou é pago? Se for pago, quanto custa, tá? Então aí, ô Tiago, para te explicar, tem os dois lados da moeda. Para o clique, já está embutido no seu licenciamento a quantidade de perguntas, tá bom? Agora, quando você vai usar o MCP, que você vai usar um outro LLM de fora, você vai ter que respeitar o licenciamento desses LLMs, tá? Então, por exemplo, você vai ter que contratar tokens do Claude ou do ChatGPT para que você consiga atingir ali as perguntas que você queira fazer, tá? Então, tem dos dois lados, ele vai consumir dos dois lados, tá bom? Tanto do LLM que você está utilizando, quanto o do clique, tá? O Carlos Henrique Pereira, ele tem uma pergunta aqui, ó. Tanto no Answers ou MCP, na criação de tabela, mapa, script, etc. Quando vamos trabalhar os dados, precisamos fazer join, match, entre outros, conseguimos auxílio dessa IA ou ela pode gerar um script agilizando o tempo de criação? Com o MCP, ele pode te gerar o script, tá, Carlos? No Answers, ele vai estar muito mais voltado para construção de objetos gráficos ou em respostas e insights de perguntas, tá bom? Então, isso é importante destacar, tá? Agora, sim, o Answers, ele pode se conectar também na documentação da ferramenta. Mas eu acho que ele não vai gerar um script para você. Nós não fizemos esse teste. Agora, o MCP, ele gera, porque daí, quando a gente utiliza MCP, o MCP vai se basear também em dados da internet para poder buscar algum contexto na resposta, tá bom? Aí tem mais uma do José Carlos. A minha dúvida acima foi, por exemplo, o Claude, ele fica ali no meu painel similar ao Click Answers. Num painel de vendas aparece ali para mim assim no símbolo do Answers. Quando integro o Claude, ele também fica disponível nos meus painéis ou para fazer pergunta eu preciso do Claude para interagir. Pelo que eu entendi, acho que você está perguntando sobre a questão da integração, né, José Carlos? O Answers ele está embutido ali dentro do Click, tá? Os outros, quando você conectar via MCP, daí você vai usar a interface desses outros produtos para poder interagir, tá bom? Você até poderia embutir isso dentro do Click, por exemplo, através de um Mashup ou através de um iframe. Mas, de qualquer forma, você está fazendo isso nas chamadas do próprio LLM, não no Click, tá bom? O Yuri, como tá Sócrates. rodando aqui, o Sócrates pergunta se integra com o Copilot. O Sócrates, as limitações de MCP, elas não estão ligadas a clique, tá?
estão ligadas aos próprios fabricantes. Então, por exemplo, nós tivemos uma requisição de um cliente para utilizar o Gemini, né, o Gemini. E o Gemini não aceita MCP, tá? O Copilot eu não sei te responder se aceita. Mas reforçando, não é uma limitação da Click, é do próprio fabricante ali do LLM que você quer integrar, tá ok? Eu acho que a próxima pergunta é a mesma linha, né, Yuri? O Thiago pergunta se dá para integrar com o chat GPT gratuito, né? Entendo que sim, mas baseado nos limites do GPT gratuito, correto? Ou não? Tem um macete, tá? Depois eu posso até buscar e a gente reforçar isso. O chat GPT em específico, o gratuito, em tese, ele não deixa você integrar com o MCP, tá? Mas na internet o pessoal consegue fazer alguns caminhos alternativos, tá, Thiago? Mas lembrando, essa limitação não é da Click, tá? É São isso que dos é próprios importante. fabricantes. Então, qualquer integração, pessoal, que vocês pensem, vocês têm que pensar do outro lado. O MCP está pronto e disponível, aberto para essa conexão segura, tá? Vai lá, Moisés, a gente tem 3 minutos, cara. Então vamos lá. O do Thiago ele faltou uma pergunta também, uma resposta. Achei que o limite 200 era só no Ensor, ele se aplica também ao MCP, tá? 200 é no geral. Então posso usar 100 no Ensor e 100 no MCP, ele está consumindo o seu pacotinho de perguntas, tá, Thiago? Ó, eu fiz uma pergunta, né, aquele momento, ele deu um erro, ele não gerou, e eu fui lá e perguntei, ó, não gerou HTML, ele fez novamente. Isso aqui é a minha documentação sobre o meu painel. Vamos lá, demorou o quê? 4, 5 minutos? Olha que espetáculo que fica, né? Então, ele criou aqui, fez todos os meus indicadores, a evolução, estrutura de pastas, ele foi falando o que é cada pasta, o modelo de dados, cliente, expressões principais, recursos avançados, ó, então ele falou até do write back, que a gente está usando nesse painel, layout container, roadmap da evolução, olha só, da curto prazo, médio prazo, longo prazo, ele faz uma documentação bem perfeita, tá? Então, se eu fazer isso aqui, vou baixar no HTML, ele está aqui, opa, o HTML, eu vou abrir, olha lá que legal que ficou. Quanto tempo que a gente demora para fazer uma documentação dessa? Isso aqui foi uma documentação simples, mas se eu passar mais informações, abra meu metadado, explore um pouquinho mais, com certeza ele vai fazer uma documentação muito mais robusta, tá? E olha só, muito bonito isso aqui. Estamos chegando no nosso fim aqui, temos mais perguntas. A nossa O apresentação Hélio ficou tem por uma aqui. pergunta, Moisés. Eu vou ler aqui, tá? Bom dia. Se extrapolar o limite de perguntas, eu só consigo fazer uma nova se contratar um novo pacote de perguntas, ou posso continuar a perguntar e recebo a cobrança pelo excedente? Ótima pergunta, tá, Hélio? Sim. O Answers, né, o pacote de perguntas, ele causa estouro, tá bom? Então, se você atingir o limite, ele vai ter um estouro e depois tem uma cobrança adicional. Se eu não me engano, os pacotes adicionais são de 2.000 em 2.000 perguntas novas, tá bom? É isso mesmo, 2 em 2 mil. Mandar um Ô, Yuri, abraço pro lembrando que Hélio é aí, que é um mensal, né? O parceiro limite é antigo mensal, nosso. né? Renova cada mês. Renova cada mês, perfeito. Ô Moisés, se você quiser deixar aberto no slide lá da parte de licenciamento, né, caso alguém tenha dúvida da Vamos, contabilização, vamos procurar esse aqui ou o outro? esse mesmo, esse mesmo. Os Esse, dois, né? Mas esse é tá. Não principalmente. pode deixar esse, eu quero comentar. Termina de responder, Yuri, eu vou fazer um comentário. E tem mais uma do Carlos Henrique, que é entendi, e outra dúvida. Então, com o MCP, tenho auxílio para trabalhar com o editor da carga de dados no script. Ao usá-lo, gasta token, correto? Como seria isso? Importante, tá, Carlos? Sim. Você tem a contabilização de tokens que você vai consumir dentro do seu LLM, tá? Então, ele vai consumir o token da pergunta para ele gerar a resposta lá. No clique,
como você está usando MCP, ele tem também uma quantidade de tokens que ele converte isso para uma pergunta no Answers, tá bom? Do seu pacote que você contratou. Então, dentro do MCP, por exemplo, no Claude, ele tem várias configurações que você pode fazer. Então, tem lá. Permite deletar um arquivo, permite editar o script, permite editar o objeto do painel. Então você vai, dentro dessas permissões, permitir ou não para que o Claude consiga fazer essa interação para você, tá? A gente não fez o teste, por exemplo, dele gerar um painel totalmente novo, tá? Mas eu acredito que ele deve construir o painel se você pedir, tá bom? Porque tem as permissões ali de script e de criação de aplicativos, tá, Carlos? Só reforçando, no MCP, 5 tokens é uma pergunta lá do Answers, tá? Pessoal, então, para fechar e complementar, acho que aqui é uma mensagem bem importante. Para quem já é cliente Click, existe todo um programa de incentivos. Volta lá, Moisés, por favor, cara. Opa, perdão. Existe todo um programa de incentivos para quem já é cliente, seja você licença perpétua, subscrição, SaaS, modelo de usuário. Então, existem incentivos que você consegue migrar o contrato para um desses pacotes aqui, né? Enfim, normalmente é para o standard ou no mínimo, tá? Para quem já é cliente. Para quem é um cliente novo, esses são os pacotes que teve bastante perguntas. Acho que Thiago, se você quiser deixar o e-mail, a gente pode entrar em contato, te passar as noções de valores, tá? Então, aqui são 4 pacotes. É super importante, aqui não tá todos os limites, Yuri. Eu não estou vendo principalmente a questão de recargas, que é um limite bem importante, né, de um pacote para o outro. Por exemplo, o Standard vem com 10.000 recargas mês, né? Então, assim, para quem está começando, é um pacote interessante. Para quem já é cliente, de repente, esse é um limite já que impacta. Então, aqui tá os pacotes, tem isso aberto no site da Click também. Depois a gente pode fornecer o link. Mas quem tiver desejo, quem for cliente, nos chamem, vamos bater um papo. A gente faz todo um estudo do seu ambiente para entender se tem algum ponto de atenção, de criticidade para migrar ou não, né? Até hoje, todos os clientes que a gente, né, teve alguns que teve que fazer algumas melhores práticas, vamos dizer assim, para se adequar ao pacote, mas é possível a migração de qualquer cliente. Ou para quem é um cliente novo, né, a gente deixar bem claro os limites. Você também pode ir crescendo os pacotes conforme cresce o seu projeto. Tá? Então, queria deixar essa mensagem de novo, Thiago, se você tiver interesse nos valores, deixa o seu e-mail, a gente entra em contato. Ou passa aqui, né, o nosso e-mail aqui, marketing@nowvertical-pt.com, tá bom? É isso. Yuri e Moisés, querem terminar mais alguma palavra? Não, só Não, agradeço. gostaria de agradecer e me colocar à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer um teste dentro do seu ambiente, né? Porque a gente sabe que cada projeto é individual. Por favor, entre em contato conosco para que a gente possa, seguir com reuniões individuais. É isso aí. Da minha parte, agradecer a presença de vocês aí. Sei que tempo é difícil. Obrigado aí pela presença. Mais uma vez, parabéns, Moisés, parabéns, Yuri. Acho que foi fantástica a apresentação. Deu para mostrar bem todo o poderio aí da solução e a capacidade de integração. E ficamos à disposição. Só nos acionarem e a gente faz um estudo do ambiente de vocês, bate um papo, tira dúvidas. E é isso. Muito obrigado, ótimo dia, ótima semana a todos.